E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito show? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que com certeza alguma vez na sua vida você já o praticou, que é sobre beijo no namoro. Na semana passada eu recebi um vídeo na qual um pastor falava sobre beijo no namoro. E segundo o pastor, é errado beijar no namoro. O beijo é algo que tem que ser reservado para o casamento somente e não pode ser feito no namoro. Eu não vou citar aqui o nome do pastor porque ele não é o primeiro que diz esse tipo de coisa. Aliás, eu já vi vários outros pastores falando sobre isso, não somente pastores, mas outras pessoas de outras áreas também criticando, dizendo que não se deve beijar no namoro. O beijo é algo que está reservado somente para o casamento. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito? Tem algum versículo na Bíblia que diz não beijarás no namoro? A Bíblia ela se posiciona a respeito e vejam só, é muito complicado fazer uma teologia sobre beijo. Eu estou falando do beijo no namoro. É mais fácil fazer uma teologia sobre o namoro no todo, mas especificamente sobre o beijo é complicado. Isso porque o namoro como nós o conhecemos, como a nossa cultura o concebe, ele não existe na Bíblia. A Bíblia não tem namoro. Dentro do contexto bíblico, a coisa acontecia da seguinte forma: tinha lá uma família que tinha um filho, uma outra família que tinha uma filha, e essas famílias resolviam então casar os seus filhos. Era o casamento arranjado. E não tinha esse negócio de pegação, de beijo, de abraço. Eles se viam pouquíssimas vezes até a data do casamento. E aí sim, lá no casamento acontecia tudo, beijo, sexo, enfim. Mas antes disso, não existia o namoro como nós o conhecemos. O namoro da forma como nós o conhecemos, ele começa a ser desenhado a partir lá do século XIX, com o advento do romantismo, que começa a idealizar o amor, começa a combater a ideia do casamento arranjado, ou seja, a pessoa agora começa a lutar para casar com aquele aqui, porque ele está apaixonado, porque ele está amando, enfim, e aos poucos, as décadas vão passando e o namoro começa a se desenhar da forma como nós o conhecemos, onde uma família começa agora a permitir que um rapaz vá até a sua casa para cortejar a moça e vice-versa, enfim, e aí começa a se permitir beijo, abraço, até chegar no namoro como nós o conhecemos. Mas isso é algo bem mais recente. No mundo antigo a coisa não acontecia, não existe namoro na Bíblia. Ora, se a Bíblia não fala sobre beijar no namoro pelos motivos que eu já apresentei, então como responder a essa pergunta, se é certo ou errado beijar no namoro? E vejam só, eu acho complicado responder a isso tentando se basear como eram os relacionamentos dentro do contexto bíblico. Isso porque já havia uma cultura quando a Bíblia foi escrita, e a cultura era essa, de relacionamentos arranjados, casamentos arranjados. Então não foi a Bíblia que disse que uma família deveria pegar o seu filho, a outra família deveria pegar a sua filha e arranjar o casamento. Isso já existia, e a Bíblia ela foi escrita dentro desse contexto, e ela vai se posicionar nos relacionamentos a partir do contexto que já existia. É por isso que a Bíblia vai falar muito sobre casamento. Então a Bíblia traz uma ideia do que é um casamento correto, do que é um casamento santo, do que é um casamento que faz bem um ao outro e agrada a Deus ao mesmo tempo, porque esse era o contexto da época. Então querer falar sobre namoro em nossos dias, pegando como eram os relacionamentos naquele contexto, eu acredito que a resposta não vai ser satisfatória, porque nós temos que analisar de acordo com o contexto da época, ou seja, como é que o namoro se dá em nossos dias e como é que a Bíblia vai poder nos ajudar nessa questão. Imagine você a Bíblia sendo escrita em nossos dias, pegando esse modelo de namoro que já existe. O que a Bíblia diria sobre o namoro? Ela iria dizer assim: olha, você não pode namorar esses moldes, tem que mudar esse jeito aí de namoro, buscar uma outra forma para conduzir ao casamento? Ou ela ia se posicionar de acordo com o namoro do jeito que ele é hoje, buscando então um aspecto santo para o namoro, falando sobre a banalização do namoro, como o namoro está banalizado e errado e qual o tipo de namoro que é correto? Eu creio que a Bíblia ia se posicionar a partir da cultura vigente, ou seja, os namoros da forma como a gente já o conhece, e a Bíblia trazendo orientações específicas de como conduzir esse namoro da forma como agrada a Deus. Mas aí alguns vão argumentar que o beijo deve ser evitado no namoro porque o beijo ele incita ao sexo. E de fato, o beijo ele tem um potencial muito grande para excitação, para levar pessoas a desejarem, a querer transar. Só que isso não é uma regra. Nós não podemos dizer que toda vez que um rapaz beija a moça já fica super excitada, querendo transar, enfim. Porque se isso fosse verdade, levando isso para o casamento,
bastava o marido lá dar uma bitoquinha na mulher e ele teria sexo garantido. E ele não tem sexo garantido, as coisas não funcionam assim. Não é só o cara beijar a mulher, ela já tá excitada, arrancando a roupa e querendo transar. Isso não acontece. Ou será que a mulher ela só tem essa habilidade quando ela está solteira? O cara vai lá, dá um beijo nela, ela já fica toda animada e pula em cima do cara. E quando casa ela perde essa habilidade. Porque às vezes o cara beija bem muito a mulher e ela não fica tão excitada assim. Às vezes é necessário outra coisa, outras coisas precisam ser feitas para causar a excitação e levar ao sexo. Então eu não posso afirmar que sempre que a pessoa beija outra pessoa, ela vai ficar excitada. Ocorre sim. O beijo ele tem esse potencial. Você acaba beijando, acaba ficando excitado. Eu só não posso dizer que em todo caso a coisa acontece dessa forma. Existem pessoas que se excitam com beijo, outras nem tanto. Outras conseguem gerenciar melhor a situação, as suas emoções, a sua vontade e beija e nem por isso tá a fim de pular logo no pescoço do outro, ir pra uma cama e fazer sexo e tal. Mas aí se você é daquelas pessoas que dá um beijo, já fica todo animado, toda animada, já tá querendo transar e tal, e você não quer levar isso pro seu relacionamento, você quer que o sexo aconteça somente dentro do casamento, então o que você tem que fazer? Evite de beijar, não beije, porque você não consegue se conter. Só que existem pessoas que elas não conseguem nem abraçar, elas abraçam e já ficam excitadas. O que essa pessoa tem que fazer? Evite de abraçar. A coisa é simples. Se eu não consigo gerenciar os meus desejos, as minhas emoções, eu beijo e já fico excitado e eu não quero transar dentro do meu namoro, o que é que eu faço então? Evito de beijar. Agora, se pra você é uma coisa de boa, você beija e abraça e não sente nada além do que o momento está ali permitindo você sentir, então não tem problema nenhum você beijar, você abraçar. Se pra você isso é de boa, continue abraçando, continue beijando. Claro que existem beijos e beijos, assim como existem contextos e contextos. Você dá aquele beijo de língua com aquela pegação num contexto que você tá sozinho com a pessoa, você tá pedindo pra transar. Se você não quer transar, se você entende que como valor, como princípio cristão, você quer levar o sexo para o seu casamento, então você tem que evitar esse tipo de beijo, principalmente dentro de um contexto como esse, porque você sabe que você vai transar. Então a questão aí é o tipo de beijo dentro do contexto em que você está inserido. Como eu disse, não existe uma teologia sobre o beijo no namoro. Agora, o que existe são princípios que nós podemos aplicar. Tem um texto na Bíblia que nos ajuda a entender melhor o assunto. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse texto não está falando especificamente sobre beijo, mas nós podemos aplicar um princípio sobre o beijo, a respeito do beijo, a partir desse texto, assim como outras coisas mais. O texto está falando que Cristo ele pagou um preço por nós. Ele está falando daquele preço da cruz, na qual Jesus se sacrificou por todos nós para nos salvar. E por conta disso, nós temos um relacionamento com Jesus, na qual nós temos que apresentar os nossos corpos para Deus como algo que glorifique o nome dele. Então, eu posso pegar o princípio desse texto e entender que no namoro, se o beijo me faz pecar, me leva a pecar, assim como outras coisas mais que possam me fazer pecar contra Deus, então eu tenho que evitar essas coisas, porque o meu corpo pertence a Cristo, a minha vida pertence a Cristo. Então, através do meu corpo, eu tenho que glorificar a Cristo. E se o beijo me faz pecar, assim como qualquer outra coisa no namoro, é preciso ser evitado. Pare de beijar, pare de abraçar, pare de fazer qualquer outra coisa que está levando você a pecar. Mas, se você lida com isso de boa, você beija e você não está pecando, você não está sentindo vontade de fazer outra coisa, e se até sente uma vontade, mas você controla isso de boa, isso não te leva a fazer aquilo que não deve ser feito, então continue a beijar, não tem problema algum. Existem muitos testemunhos de pessoas que decidiram no namoro não beijar, levar o beijo somente para o casamento. Essas pessoas estão certas em fazer isso? Claro que sim, cada um sabe como conduzir o namoro da melhor forma, cada um conhece os seus limites e sabe o que deve e o que não deve ser feito. Então eles não estão errados por querer beijar somente após o casamento, dar o primeiro beijo lá no altar e seguir no casamento beijando. Eles não estão errados por isso. O erro é querer pegar o padrão que se estabeleceu para a própria vida e colocar na vida de outras pessoas, dizer que tem que ser assim, que é errado aqueles que não fazem o mesmo. Aí é que está o erro. Uma coisa é aquilo que serve para mim. Eu não posso dizer que o que serve para mim tem que servir para os outros. Se eu não consigo lidar bem com o beijo, se eu beijar eu acho que eu vou pecar, que eu vou cair em tentação, enfim, então eu paro com o beijo no meu relacionamento, mas eu não posso aplicar isso como o certo, o único caminho certo para a vida das pessoas. Eu não posso pegar o
padrão cultural de 4.000 anos atrás, 3.000 anos, 2.000 anos, enfim, e querer aplicar em nossos dias. Isso não pode acontecer. O que eu posso fazer, e eu estou falando especificamente do beijo no namoro, não leve para outro lado. O que eu posso fazer então é pegar princípios bíblicos e aplicar a situação. E a partir desses princípios estabelecer então uma norma a se seguir na vida. Agora, eu não posso querer pegar como eram os relacionamentos há 2.000 anos, 3.000 anos atrás e querer dizer que os nossos dias têm que ser dessa mesma forma. Então, fechando esse assunto, é errado beijar no namoro? E a resposta é não. Agora, se o beijo está levando você a pecar, então pare de beijar. Mas isso tem a ver com você que não consegue se conter a partir do beijo. Você beija e quer fazer outras coisas. Então pare de beijar, assim como pare de fazer qualquer outra coisa que está excitando você, levando você a pecar. Mas se você consegue lidar bem com isso, você beija o seu namorado ou sua namorada e mesmo que sinta alguma coisa, mas você consegue conter esse desejo de fazer outra coisa e leva a coisa numa boa, né? Você beija, mas nem por isso você está fazendo outras coisas a partir do beijo. Então continue a beijar, porque beijar é muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito do assunto, se você concorda comigo ou não. Vamos continuar debatendo. Quem sabe eu trago outro vídeo aprofundando um pouco mais sobre o assunto. Não esquece de deixar o seu like, deixar os seus comentários e caso não seja inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as paradas do nosso canal. Grande abraço para você e até a próxima. Valeu!